Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa reflexão na primeira carta de Pedro, aqui neste espaço Lectio Divina. Essa semana, Pedro aborda a questão de relacionamento dentro da comunidade cristã. E nós queremos destacar dois pontos. Primeiro, Pedro diz o seguinte: finalmente, tende vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Quando Pedro está dizendo que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, ele não está querendo dizer que nós devemos pensar exatamente iguais em tudo, mas que nós devemos nos respeitar como comunidade cristã. Isso não significa que nós não devemos ter diversidade dentro de nossas igrejas. O Novo Testamento sempre mostrou que havia diversidade, porém com unidade no meio dos cristãos. Os cristãos, nós não precisamos ficar nos digladiando em guerra uns com os outros, mas nos respeitando, tendo amor fraternal. Não é possível todo mundo pensar da mesma forma, por exemplo, a respeito da maneira como se procede o batismo. Há uns que defendem batismo por imersão, outros por aspersão. Não é possível chegarmos a um entendimento a respeito deste assunto? Não, não é possível. Então, que vivamos com respeito, cada um respeitando ao outro. Mas Pedro aborda uma questão também muito importante aqui. Ele diz o seguinte: sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Nós vemos três maneiras de nos relacionar. A primeira, há pessoas que pagam o bem com o mal. Você faz o bem e ela retribui com o mal. Esse é o modo do diabo agir. Quem age assim é uma pessoa diabólica e está servindo a Satanás e não a causa de Cristo. Ainda que ela esteja na igreja, ainda que ela se sente do seu lado no banco da igreja, mas se ela age desse jeito, ela na verdade não segue ao Evangelho de Jesus Cristo, mas segue a lógica de Satanás. Há uma outra maneira, que é aquela de pagar o bem com o bem. Ou seja, você me fez o bem, eu retribuo fazendo o bem. Essa é uma maneira muito bonita de agir, é uma maneira que é aprovada, mas é a maneira que o mundo age, que aqueles que não conhecem a Jesus Cristo agem. Me fez o bem, eu retribuo também fazendo o bem. Me deu um presente de aniversário, no dia do aniversário dele, eu retribuo aquele presente que ele me deu, lhe dando um outro presente. Essa é a maneira do mundo agir. Pedro nos convida a agir de uma forma diferente. Os seguidores de Jesus Cristo são mais radicais. Eles pagam o mal com o bem. Eis o grande desafio para nós. Ou seja, aquelas pessoas que nos fazem mal, nós não devemos retribuir na mesma moeda, mas devemos retribuir fazendo o bem. Isso é fácil? Não é. Pedro escreveu essa carta durante um momento que a igreja cristã sofria grandes perseguições do Império Romano. Nero perseguiu e matou centenas de milhares de cristãos, inclusive o próprio Pedro será morto durante o governo de Nero. Pedro, Paulo e muitos outros. Ele então escreve essa carta para os crentes daquela época, e se nós pudéssemos resumir a carta numa única palavra, ela seria encorajamento. Ele estava levando coragem para que eles enfrentassem as dificuldades da vida. Por isso que essa carta é muito apropriada nesse momento, quando nós passamos por grandes dificuldades em nosso país, para animar a comunidade cristã de que tempos melhores virão. Ainda que tudo pareça tão difícil, mas tempos melhores virão e devemos buscar sempre na palavra de Deus essa fonte de esperança que se resume numa única pessoa: Jesus. Ele é a nossa esperança. E Pedro vai girar, vai gravitar em torno desta ideia de que Jesus é nossa grande esperança e que nós devemos viver buscando sempre imitá-lo. Meu querido, se você gostou desse vídeo, por favor, curta,
comente e compartilhe para que outras pessoas possam também, lendo a palavra de Deus, terem suas vidas transformadas e nos seus relacionamentos possam agir como Jesus, que pagou o mal que recebeu com o bem, com o perdão. Um grande abraço e Deus o abençoe.